Uma vez aí a presença de todos vocês, agradecer em especial ao Marcos, que vai ser o nosso palestrante de hoje, compartilhando um pouco do conhecimento dele, aprendo a gostar cada vez mais do Marcos, o conhecimento dele, a forma de ser, a forma como ele é respeitado por todo mundo, por mim também, trabalhou junto com meu pai também na época, também já na história do PSDB. Para quem não me conhece, eu sou Flávio Amari. Hoje estou na Secretaria da Habitação e também estou como presidente do ITV do Estado e tenho buscado promover esses encontros aqui periódicos com vocês, compartilhando um pouco o conhecimento de algumas pessoas do partido com os militantes do partido, um papel de aproximação, de compartilhamento de conhecimento, nesse momento aí pré-eleitoral, também mobilizando um pouco os militantes para a gente discutir posicionamentos políticos, as ações do partido, os posicionamentos do nosso governador, que tem buscado nesse momento difícil de pandemia tomar decisão com toda a pressão que tem recebido, mas as decisões de forma firme e também sabendo o momento de recuar, quando tem alguma decisão que precisa do recuo, compartilhando isso com toda a equipe, com muito trabalho, dedicação. Nosso governador tem dado exemplo aí de respeito à vida, buscando sempre dar atenção à população, olhando para a ciência de forma clara, objetiva, transparente, também com o nosso presidente estadual, Marco Vignoli, trabalhando muito no conceito municipalista, que é uma característica nossa enquanto partido político. O Marco tem trabalhado muito nesse conselho municipalista, dando espaço, oportunidade e abertura para os prefeitos. Nesse conselho municipalista tem os principais prefeitos, os prefeitos das sedes das regiões administrativas. Cada secretário busca também a interlocução com outros prefeitos, ou seja, hoje nós temos os 645 municípios ligados através de alguma secretaria ao governo de São Paulo. Eu tenho feito a interlocução com 79 municípios da região de Sorocaba e Itapeva. Eu escolhi naturalmente Sorocaba por ser sorocabano. Hoje falo aqui de Sorocaba, inclusive, mas eu tenho feito essa interlocução com os prefeitos daqui da região, Sorocaba e Itapeva, mas cada secretário de uma região dentro desse conceito municipalista do nosso governador João Dória e do nosso partido, do PSDB, que tem essa característica já vindo lá do conceito do Franco Montoro. Então, e o Marco Vignoli tem coordenado muito bem, não só o Conselho Municipalista e a gestão, mas também o nosso partido. Trabalhado muito, dedicado muita energia na construção, nesse processo eleitoral, inclusive, para que a gente tenha o maior número de prefeitos eleitos, prefeitas eleitas, vereadores e vereadoras eleitas em todo o nosso estado, trabalhando bastante. Tenho dito também que eu pretendo fazer isso aos finais de semana, nos momentos que a gente puder, também trabalhando nisso, e acho que cada um de nós tem que fazer o mesmo, trabalhando pessoalmente onde for permitido e possível, mas principalmente pelas redes sociais e usando a comunicação digital, virtual. O Marcos vai falar um pouco disso agora, nessa nova forma de elaboração de plano de governo, como a gente consegue trabalhar um pouco nessa nova forma de se relacionar, nessa nova forma que a gente tem vivido. Estamos tendo... Só desativar o som aqui, alguém ligou. Nessa nova forma de governo, de vida que a gente tem, me perdoe, nossa nova forma de vida que a gente está vivendo hoje, muito difícil, mas que é a realidade que a gente tem que conviver. A eleição está aí, nós temos que trabalhar, e se a gente não fizer direito, pode ser que alguém faça. E se alguém fizer, nós vamos ter 4 anos para nos arrepender. Então é importante que a gente tenha, assim, esse conhecimento da realidade e trabalhar com o que a gente tem. O alto nível de abstenção que deve ter na eleição, a dificuldade de levar as pessoas a irem à cabine para fazer o voto, também a campanha num distanciamento das pessoas, mas nós temos que trabalhar. Nós temos que ir atrás no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, no nosso Instagram, no YouTube, cada um com a sua ferramenta, cada um com a sua característica, como até nós já tivemos aqui a conversa do Evandro, que falou um pouquinho sobre isso, o Daniel Braga, que falou também um pouquinho sobre esse assunto, mas é importante que nós, enquanto partido político, a gente faça o nosso trabalho e busque, sim, trazer o militante e trazer o eleitor para votar para a gente, para votar no 45, os nossos candidatos a prefeito e prefeita, e também nas nossas chapas de vereadores. Então, agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês aqui hoje, num sábado de manhã, compartilhando conosco, agradecer o apoio da Natália, que tem trabalhado aqui, fazendo tudo para a gente viabilizar. Ela é aquela jogadora de futebol que cobra escanteio, cabeceia a bola, apita o gol e cobra lateral, cobra escanteio, ela faz tudo, a Natália.
Então, a Natália, ela tem a criatividade também para montar as nossas agendas. Então, agradecer a Natália pelo trabalho, o apoio também do Benê e do Marcos, que tem ajudado também a gente a pensar, a construir ideias, a buscar formatações, a ideia toda disso. Agradecendo a disponibilidade e a gentileza do Edilson, mais uma vez aqui, fazendo a tradução para nós, e ele que tem acompanhado também ali as coletivas do nosso governador, e ele está aqui hoje também, aqui gentilmente, fazendo esse trabalho para quem puder também, quem precisar acompanhar com a tradução do Edilson. Obrigado, Edilson, mais uma vez. E o Rodrigo, que nos ajuda aqui na parte técnica do PSDB, o Rodrigo que faz esse uso da plataforma nossa aqui, para que a gente possa utilizar o Zoom aqui do partido. Então, era isso, uma palavra de agradecimento, uma palavra também para vocês, para a gente continuar nesse ritmo de trabalho. Eu tive minha agenda aqui de manhã até agora, com muita agenda política aqui em Sorocaba, aqui desde as 7 da manhã estou no meu escritório aqui de Sorocaba. A hora que acabar, eu retomo mais um pouco ainda, trabalhando no processo eleitoral local, mas também pensando como a gente pode viabilizar os nossos candidatos, não só a vereador, mas a prefeito da nossa região aqui. Também uma mensagem, mais uma vez, de apoio, de reconhecimento, de força para o nosso prefeito Bruno Covas, que tem dado exemplos a cada dia de ter determinação, de alegria, de força, de comprometimento, de respeito à área pública. E ele que eu tenho certeza que vai ser eleito em São Paulo, mais uma vez prefeito da nossa cidade. Eu acho que nós aqui também, independente de morar em São Paulo, de viver em São Paulo, nós temos muito trabalho para a gente fazer em apoio ao nosso prefeito Bruno Covas, para ajudá-lo também na vitória, que eu tenho certeza que vai acontecer na cidade de São Paulo. Então, essa mensagem é importante a gente deixar sempre registrado aqui, pela força que ele merece de cada um de nós e do momento que ele vive e o comprometimento que ele tem na gestão e no trabalho como prefeito, enfrentando todas as dificuldades e fazendo um trabalho que certamente vai ser reconhecido pela população e, mais uma vez, vai se tornar prefeito da cidade de São Paulo. Eu passo a palavra agora aqui para o Marcos. Nós vamos fazer aquele mesmo modelo. O Marcos preparou uma apresentação para cada um de nós aqui e depois a gente abre para o debate, peço para vocês aí usar o nosso chat, nosso bate-papo aqui, e a Natália vai fazendo a condensação das perguntas, ela me passa e a gente faz um bate-papo nosso. Então, Marcos, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pelo apoio, não só agora aqui, é muito mais do que só a palestra, do que você está fazendo, mas de todo o apoio, ajuda, tua cabeça, experiência, história, relacionamento, enfim, tudo que você tem feito aí para nos ajudar e ajudar o partido, na verdade, porque a gente na área pública, na área política, a gente está algumas coisas, a gente nunca é alguma coisa. Então, são períodos em que a gente passa e é importante a gente sempre ter a consciência disso para manter sempre a humildade junto conosco, porque a gente está. E é natural, e essa passagem de bastão, ela é natural, e a gente está aqui, hoje eu estou no ITV, mas qualquer um de nós aqui pode estar amanhã de novo, e depois eu posso voltar, enfim, acho que a gente está algumas coisas, e a união do grupo é que faz a força de um partido. Então, obrigado pelo apoio mais uma vez, a palavra está com você. Obrigado, Flávio. Bom dia a todas, tucanas e tucanos, uma alegria muito grande tratar desse tema com vocês. Quero agradecer as palavras do Flávio, o Flávio que tem me dado essa oportunidade de estar junto no ITV, uma tarefa, uma missão, né, que nós temos, que nós gostamos muito, fazemos com muito prazer. O Flávio falou numa palavra aí que para mim é muito caro, que é realidade, né? Fazer um programa de governo é fazer um planejamento, né? Fazer um planejamento da cidade, um planejamento sobre as políticas públicas que serão implementadas durante o mandato, o nosso mandato como prefeito, e os vereadores também juntos, né, nesse processo para elaborar as leis, aperfeiçoar as leis. E eu costumo dizer que o programa de governo, eu gosto de tratar o programa de governo como um processo de mobilização social, né? Um processo que envolve as lideranças comunitárias, envolve as lideranças empresariais, lideranças políticas, agentes públicos, lideranças sociais e também o pessoal mais técnico. Enfim, é um grande processo de mobilização e vocês sabem, quanto mais pessoas envolvidas nesse processo, maior vai ser sempre a chance de propormos boas políticas públicas, né, para
definirmos um rumo para a nossa cidade. O programa de governo ajuda a qualificar o discurso do candidato e aproxima, nesse processo, aproxima o candidato das pessoas. Então, é interessante, né? A tela aqui deu uma travadinha e isso é o que se chama aí da lei de Murphy, né? Pois bem, o programa de governo, ele, como eu disse, como um plano estratégico, como um plano de governo, um plano da cidade, ele visa a desenhar uma radiografia, um diagnóstico de como que está a nossa cidade e como podemos melhorar, ou seja, quais as ações que nós podemos propor na forma de políticas públicas para apresentar à sociedade já nesse processo eleitoral e depois, uma vez eleito, o programa de governo vai ser o principal referencial para o plano plurianual, né, o famoso PPA, que transcorre durante 3 anos da nossa gestão e 1 ano, o primeiro ano do nosso sucessor, se não formos nós mesmos numa reeleição. Assim como no primeiro ano, o prefeito ele assume o PPA do anterior. Então, o programa de governo ele vai se materializar, vai ter a sua possibilidade concreta de se realizar quando as suas ações previstas são trabalhadas no âmbito do plano plurianual que é elaborado no primeiro ano do governante, do prefeito, então, no caso. E é importante, né, colocar que a gestão municipal já inicia nesse processo eleitoral, quando nessa discussão com a comunidade procuramos mobilizar, né, as mentes, os corações dos nossos do nosso eleitorado, da nossa comunidade. É importante que o programa de governo seja exequível, ou seja, não vamos vender ilusões, né? Tem um caráter desafiador, mas ele deve ser facilmente concretizado, né? Ou, pelo menos, devemos lidar com a realidade dos recursos e dos meios dos quais dispomos e lutar o tempo todo para aumentar a nossa capacidade de implementar as políticas públicas. Uma agenda tucana, hoje, no contexto em que vivemos, ela deve necessariamente focar no rumo da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, né? Ou seja, da articulação dos objetivos econômicos, sociais e ambientais. Então, eu penso que o programa de governo ele deve trabalhar a questão da competitividade da cidade, ou seja, das condições de geração de riqueza, de progresso, de prosperidade, né? E para isso, então, devemos desenhar políticas públicas que criem um ambiente favorável ao investimento, à atração de empresas, à geração de negócios, né? Isso muito por conta da infraestrutura instalada, né, na cidade, e também a questão da preservação dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, ou seja, trabalhamos o programa de governo numa perspectiva de solidariedade, né? Solidariedade intergeracional, quando asseguramos a preservação dos recursos naturais para as próximas gerações, a sustentabilidade, a solidariedade intrapessoal, ou seja, na medida que nós desenhamos políticas públicas que ajudem a reduzir as desigualdades, e também numa perspectiva de solidariedade regional, quando nós, então, fazemos pactos ou consórcios, associativismo com os municípios da região para implementar aquelas políticas públicas que exigem um grau de escala que o município por si não conseguiria. Hoje nós temos ouvido falar muito, né, tá em moda aí falar na cidade inteligente, né? E muitas pessoas pensam que a cidade inteligente é a cidade digital. Não, a cidade digital, fazer uso da tecnologia é muito bom, a tecnologia está aí, veio para ficar e ela propicia muitas facilidades
para o bom funcionamento da cidade e para as pessoas. Mas a cidade inteligente é muito mais que a cidade digital, que a cidade que se vale do uso da tecnologia de forma intensa, né? A cidade inteligente é a cidade planejada, é a cidade que tem um rumo, é a cidade onde se constrói um processo onde as pessoas desenham a visão de futuro. Qual a cidade que nós desejamos para nós, para nossos filhos, nossos descendentes, né? A cidade desejada pode ser uma cidade que todas as crianças estejam na escola, a cidade tenha condições de pleno emprego ou de plenas condições de geração de renda para as pessoas, um bom sistema de saúde que funcione, um bom sistema de mobilidade, enfim, com base nessa visão de futuro que nós desejamos para a nossa cidade, nós decompomos esta visão de futuro em objetivos estratégicos a serem alcançados. E para alcançar esses objetivos, então, nós definimos as políticas públicas, as ações que constarão no nosso programa de governo, para atingir os objetivos, e uma vez atingidos os objetivos, essa visão da cidade desejada se materializa. A cidade para as pessoas. E aqui eu lembro do inesquecível, do imortal geógrafo Milton Santos, que ele sempre colocava, né? A cidade é feita de coisas e de pessoas. E a gestão não deve ser para as coisas, a gestão da cidade é para as pessoas. As coisas como meio. O fim da gestão é as pessoas. Então, é colocar as pessoas no foco para ouvirmos o que as pessoas desejam, o que faz a qualidade de vida para as pessoas de maneira geral. A cidade sustentável é a cidade, então, que está no rumo do desenvolvimento sustentável, que define uma série de políticas públicas de coleta seletiva de lixo, de reuso da água, uma cidade bem arborizada, uma cidade que preserva seus córregos, seus rios. Então, a cidade sustentável é a cidade que contribui com a sua parte, porque a sustentabilidade é uma questão planetária, mas que ela se concretiza na esfera local. Então, a cidade sustentável é a cidade que faz a sua parte para que o mundo, né, numa perspectiva ética de sobrevivência da espécie humana, então, possa aí construir a sua perenidade, né, ao longo dos anos pela frente. A cidade solidária. Eu creio até que no que a gente ouve falar muito do novo modo, né, de se viver após a pandemia, é que as pessoas estarão mais solidárias, né? E é muito bom que isso ocorra, se isso vier a ocorrer, e devemos todos concorrer para uma maior solidariedade entre as pessoas, entre as empresas, entre os municípios de uma região, porque nós precisamos, vamos sair de uma crise severa, uma crise de saúde, mas também que vai ter agora uma repercussão econômica muito forte, e é o momento, então, de criarmos e estimularmos os laços de solidariedade, sobretudo entre as pessoas, entre as empresas, entre o poder público e a sociedade. A cidade segura, né, quando a gestão promove uma série de políticas públicas que visam a criar uma sensação de segurança maior entre os cidadãos, né, pode ser construindo uma muralha virtual na cidade para conter a criminalidade, a violência. Todos esses conceitos estão dentro daquilo que a gente chama de cidade inteligente, né? A cidade criativa, a cidade que estimula, né, a tecnologia com a cultura, estimula a juventude a trabalhar com o audiovisual, com o designer, com a moda, enfim, com essa união, né, da cultura, da tecnologia, nós podemos aí estimular muito a economia criativa, né? Lembrando que, por exemplo, a cidade de Londres, ela deu um salto fantástico no seu desenvolvimento quando focou a economia criativa como a centralidade na sua ação. A cidade que trabalha com parcerias, né? A gente tem que ter consciência de que o poder público não pode tudo, e temos, então, que estimular todas as forças vivas, né,
as empresas e as organizações representativas da sociedade, e o poder público estabelecer parcerias, né? Também estimular o trabalho voluntário. Então, eu digo aqui, parcerias não só do ponto de vista das parcerias público-privadas com as empresas, mas também com o cidadão, com a sociedade, para que possamos ter uma otimização de toda a capacidade que existe na cidade. O capital humano, o capital empresarial, o capital natural. E transparência, né? Transparência é submeter, é deixar a nossa gestão vulnerável ao controle social. É muito importante que todo recurso público haja uma prestação de contas, que todo cidadão saiba como está efetivamente sendo utilizado os recursos. E as nossas lideranças, prefeito, vereadores, lideranças empresariais, comunitárias, sociais, que são pessoas que são publicamente expostas, essas pessoas têm que dar um bom exemplo de ética e de correção. Agora, focando, já começando a entrar na metodologia da elaboração do programa de governo, eu vejo o programa de governo como tendo duas etapas que podem até ser implementadas concomitantemente. Uma etapa regional, que tem foca mais o planejamento a longo prazo da cidade, é o momento do candidato se encontrar em cada região da cidade com as lideranças de toda a natureza, sempre reforçando lideranças políticas, agentes públicos, lideranças sociais, empresariais, comunitárias, para então, ouvindo a comunidade, nós desenharmos as políticas públicas que atendam efetivamente às necessidades de cada região e definimos aí os grandes eixos de transformação da cidade, conhecendo as peculiaridades de cada bairro. E já a etapa setorial é uma etapa com perfil mais técnico, onde nós vamos montar grupos de trabalho, 10 a 15 pessoas, não mais que 20, mas que tenham uma qualidade técnica muito substantiva para que possa desenhar e propor boas políticas públicas. O ideal seria que a etapa regional estivesse ocorrendo já desde o início do ano, por exemplo, para que não só amplie o conhecimento sobre os problemas da cidade e a relação com as lideranças em cada região, mas também para que, na etapa setorial, os técnicos já tenham um conhecimento de quais são as principais demandas, os principais problemas em cada região da nossa cidade. Dos resultados dos encontros técnicos com os encontros regionais, então nós temos todo um conteúdo que precisa ser bem sistematizado para transformá-lo no programa de governo. Lembrando que o programa de governo ele deve ser registrado junto com a candidatura. E ele fica exposto à disposição da mídia ou de qualquer cidadão no site do TSE, para que ele possa ser monitorado ao longo do tempo. Muitas vezes a mídia faz comparações entre o que foi proposto no programa de governo e o que foi efetivamente realizado. E a forma de darmos concretude ao que está proposto no programa de governo é, no primeiro ano de governo, trazer o programa de governo como um principal referencial para a elaboração, então, do Plano Plurianual de Investimentos, o PPA. Então, o planejamento da cidade, esse encontro, começando com os encontros regionais, entendemos esse processo, então, como um processo de mobilização democrática, ou seja, venham todos que quiserem, que puderem vir contribuir, os atores sociais, todas as lideranças, para construirmos a razão coletiva. É importante que cada região, ou cada pessoa, cada representante, traga as suas ideias, as suas propostas, a resolução, ou identifique os problemas, mas que isso, na sistematização, represente uma consolidação e todos consigam se identificar com as propostas. Então, a gente pode até pensar num horizonte de planejamento mais a longo prazo, talvez por uns 20 anos, uma geração, são 5 mandatos de 4 anos, o nosso primeiro ano, mais o ano seguinte, certamente, se seguirmos o plano, poderemos ser reeleitos e fazermos o nosso sucessor por mais
8 anos, e voltarmos para concretizar o plano, né? Temos que ter sempre esse objetivo de, já que vamos construir um bom plano de governo, acreditamos que é o melhor para a cidade, então vamos lutar para implementar esse programa de governo em sua totalidade. É um processo da comunidade, então é um processo de construção coletiva. O programa de governo, você não faz ele com meia dúzia de sábios dentro de uma sala, muito pelo contrário, é saindo, indo ao encontro da cidade, andando no território do município, que nós vamos, então, ter uma visão da realidade, porque nós devemos trabalhar com os dados da realidade. E vocês sabem, a realidade é complexa, multifacetada, cada pessoa tem uma visão da realidade, por isso que é importante criar dinâmicas de reflexão coletiva. O programa de governo deve ser multidimensional, ou seja, contemplar todos os aspectos da vida urbana de forma integrada, né? O plano de governo ele visa o desenvolvimento da cidade. E o desenvolvimento não é só considerado pela dimensão econômica. O desenvolvimento tem a sua dimensão mais ampla, né? O desenvolvimento humano, a dimensão social, a dimensão econômica, a dimensão ambiental, a dimensão urbana, a dimensão cultural, a dimensão institucional, ou seja, os grandes eixos que devem constar num programa de governo. E é nesse processo que a gente faz uma reflexão sobre as vantagens e desvantagens competitivas da cidade. O que a nossa cidade tem de bom e onde que a nossa cidade precisa melhorar. Também identificar ameaças e oportunidades que o ambiente traz, problemas que nós não queremos que ocorra, uma falta d'água num futuro próximo, por exemplo, e oportunidades, né? Talvez programas que possam vir para serem implementados em nosso município. O fundamental é que, inicialmente, seja configurada uma visão de futuro, a cidade que desejamos, a cidade que nós queremos, e dessa visão, então, decompor em objetivos estratégicos e definir o conjunto de projetos e políticas que vão possibilitar a materialização desses objetivos estratégicos, que então vão conformar a visão de futuro, a cidade que nós desejamos. Então, começando pela etapa regional. O objetivo dessa etapa é mobilizar a nossa militância, as lideranças políticas, sociais, comunitárias, empresariais, enfim, as pessoas interessadas para um processo de reflexão sobre a cidade. Quais os rumos que nós vamos definir para que a nossa cidade seja um lugar cada vez melhor para se viver? E os objetivos mais específicos, que é o que interessa para o programa de governo, que é identificar os problemas e as prioridades em cada região da cidade, ou seja, obter os subsídios do programa de governo na dimensão territorial. E mobilizar a militância e fortalecer também a posição das nossas lideranças em cada região nesse processo de reflexão. Nós começamos dividindo a cidade por bairros, se são cidades menores, né, vamos fazer nos vários bairros, se a cidade é maior, vamos fazer um recorte regional. E nós temos, então, nesse contexto da pandemia, como que nós podemos fazer esse processo de encontros regionais, né? Primeiro passo é identificar os potenciais candidatos à vereança, que estão na nossa base, que vão marchar conosco na campanha, e também identificar as lideranças, né, pessoas que têm representatividade em cada região, e trazermos conosco para esse processo. Estava pensando de que maneira que a gente pode fazer nesse contexto da pandemia. Eu vejo aqui 3 maneiras. A primeira, que é a que sempre fizemos, o encontro presencial, porém, seguindo os protocolos, ou seja, vamos escolher um local amplo, de fácil acesso, e adotar as medidas definidas nos protocolos do Plano São Paulo. Se tivermos, por exemplo, numa situação amarela, então nós podemos, num local, pôr até 60% do número de pessoas que cabe nesse local, né? Vamos observar a distância entre as cadeiras, o uso obrigatório de máscaras, álcool gel na entrada, disponível o tempo todo, ou seja, seguindo rigorosamente o protocolo estabelecido pela prefeitura
em consonância com o Plano São Paulo, o plano do governo do Estado, nós podemos fazer o encontro de forma presencial. E é muito bom porque o candidato pode, então, interagir pessoalmente, diretamente, com as lideranças em cada região. Uma outra forma pode ser ação nas ruas do bairro, ou seja, uma mini carreata com uma boa visibilidade do candidato, ao mesmo tempo em que uma equipe estará nas ruas aplicando o questionário, que é o instrumento que nós consideramos essencial para termos o registro da identificação dos problemas e das propostas. E uma terceira forma, que para a etapa regional, eu tenho minhas dúvidas se pode funcionar bem, que é como nós estamos fazendo agora, o encontro virtual, uma teleconferência com as principais lideranças da região. E aí a gente vai esbarrar muitas pessoas, muita liderança pode não ter o equipamento necessário ou o sistema necessário para participar desses encontros virtuais. Então, eu ainda recomendo mais ainda o encontro presencial, seguindo os protocolos da Prefeitura e do Plano de São Paulo, ou então essa ação nas ruas do bairro. Então, a dinâmica dos encontros, nós temos que considerar que essa reunião, esse encontro é uma reunião de sensibilização das lideranças para fazer uma reflexão coletiva sobre como melhorar a qualidade de vida no município. Nós temos que, nesses encontros, criar as condições para que todos se manifestem. Então, essa reunião, quando as pessoas chegam no local do encontro, já tem o álcool gel, a pessoa está devidamente com o uso da máscara, faz o seu cadastro e recebe um questionário. Esse questionário é importante que as pessoas vão já preenchendo enquanto não começa a dinâmica do encontro, das falas, porque o questionário ajuda a que o cidadão participante já vá focando a sua atenção para aquilo que é o objetivo do encontro. Se não fizermos isso, o encontro acaba sendo um rosário de reclamações contra tudo que aí está, ou tudo que nós queremos, e, na verdade, o objetivo do encontro é fazer uma reflexão coletiva da cidade. Então, esse encontro começa, as pessoas preenchendo os questionários, estão já focadas naquilo que é a natureza do encontro, e poucas palavras no início, né, seja o candidato vai apenas se manifestar que ele está aí para ouvir as pessoas, né? Só no final, então, é que o candidato vai ter o seu grande tempo de manifestação, que estará sempre em consonância com tudo aquilo que foi colocado pelas pessoas que estão participando do encontro. Ou seja, na mesa de abertura, que deve ser breve, né, por mais representativas que sejam as pessoas, eventualmente os deputados que atuam na região, ou o pessoal do diretório, do partido, formadores de opinião, a sua fala inicial é para estimular os participantes a pegarem, a fazerem uso do microfone, para que, num tempo de 3 minutos, coloquem quais são os problemas da região, quais são as vocações da região. Nós gravamos tudo para uma posterior decupagem e apropriarmos do conteúdo. Já esse questionário, que é distribuído logo no início do encontro, ele é formulado com base na matriz SWOT, né, que é a matriz usada no planejamento estratégico. Então, ele visa identificar os aspectos positivos e negativos do bairro, eventuais ameaças e oportunidades, bem como conselhos ao candidato, uma breve avaliação dos serviços públicos. Após a reunião, uma equipe qualificada deverá sistematizar esses questionários e os temas e preparando, então, um relatório que será aí uma boa base, um bom conteúdo para a equipe de sistematização do programa de governo. E na campanha eleitoral, então, haverá oportunidade do candidato celebrar um compromisso político em cada região da cidade, uma vez que esses encontros vão propiciar um estado da arte, ou um diagnóstico de cada região. O candidato poderá depois, na campanha, visitar a região ou fazer um jornalzinho específico para cada região com as propostas
né, que visam a solucionar os problemas que foram levantados nos encontros regionais. A sistematização é fundamental que esse trabalho seja realizado pelas pessoas mais qualificadas da equipe, que possa ter a sensibilidade de captar os sinais que o eleitorado está emitindo, né? Uma leitura correta do que foi discutido no encontro vai possibilitar a formulação das estratégias mais adequadas e um bom posicionamento do candidato junto ao eleitorado. Então, é necessário ter em mente também que é um levantamento empírico que estamos fazendo. Ele sinaliza tendências, né, do eleitorado ao candidato, mas ele facilita o diálogo do candidato com a região e a interatividade entre esses. No final do questionário tem um cadastro, né? Esse cadastro vai possibilitar que o candidato agradeça a participação, a contribuição dos participantes na elaboração do programa de governo, e ele pode também, então, fazer as filipetas ou os jornaizinhos específicos para cada região da cidade, com as propostas que visam a solucionar os problemas em cada bairro, em cada região da cidade. A nossa militância tem um papel fundamental nesse processo, né? Eles vão passar por um processo inicial de capacitação, evidentemente, a equipe toda do candidato, e vão ajudar na organização dos eventos, identificar o local, que pode ser um centro comunitário, um clube. Eu acho que não precisa mais que 50 pessoas, se nós conseguirmos, em cada bairro, 50 lideranças. Em São Paulo, né, quando nós começamos um processo como esse, na eleição do ano 2000, nós planejamos fazer 96 encontros, um em cada distrito da capital, acabamos realizando 72, o que não é pouco, né? Haja fôlego para você fazer 72 encontros, e tínhamos 200 pessoas em média, né? Tinha encontros que tinham 100, 150, tinha encontros que tinham 300, mas isso é para a realidade de São Paulo. Para cidades menores, no interior, aí o número de pessoas, evidentemente, varia e pode ser bem reduzido. O importante é que essas pessoas que participem estejam ali focadas para propor ou identificar os problemas e propor soluções. A militância, então, vai identificar esse local, vai providenciar a infraestrutura para os eventos e preparar também o material, questionário, eventualmente podemos distribuir na entrada uma canetinha para ajudar o participante a preencher o questionário. E também a militância vai ajudar na mobilização, né? Vai identificar e convidar as lideranças da localidade, seja o pessoal da associação comercial, do sindicato dos trabalhadores rurais, dos clubes de serviço, do Rotary, do Lions, das igrejas, das várias igrejas, tem que ser de forma bem ecumênica, né? E trazer professores, formadores de opinião, personalidades de cada região. E também fazer a divulgação na mídia, vamos que esse encontro regional seja aí bem divulgado, né, para que haja uma boa participação. É importante que as pessoas que participem desses encontros regionais sejam os líderes da comunidade, presidentes ou participantes de associação de moradores, os vereadores, os candidatos à vereança, representantes de sindicatos, de associações, líderes religiosos, acadêmicos, empresários, técnicos, as personalidades e os formadores de opinião. Então, já o questionário que essas pessoas vão receber logo no início do encontro, ele possibilita um diagnóstico da localidade segundo a visão das lideranças que estiveram presentes. Por isso que a representatividade é importante. É uma análise interna do bairro, né, com relação à potencialidade, às potencialidades e necessidades, e uma percepção quanto ao que o ambiente nos trará, né, para a região, ou seja, as ameaças e as oportunidades. Então, as primeiras questões do questionário, veja que esse questionário ele é de uma folha só, utilizando as duas páginas. Na página da frente, então, se identifica de que bairro se trata, a data que está sendo feito o encontro, e a pessoa de pronto começa. O que o meu bairro tem de excelente, né? O que o meu bairro tem de excelente? Boa, uma comunidade unida, por exemplo,
ou um bom parque, ou uma boa infraestrutura de saúde, boas escolas. E o que a segunda questão, o que o meu bairro tem de péssimo, né? Então, quando a gente fala o que tem de excelente, é que é para a pessoa pensar naquilo que realmente é o melhor. E o de péssimo é aquilo que realmente é muito ruim, né? No nosso bairro não tem saneamento, por exemplo, os córregos estão poluídos, a coleta dos resíduos sólidos não é adequada. Então, já começamos a identificar em cada bairro, do somatório dos questionários, a termos, então, um levantamento sobre os aspectos positivos e negativos do bairro. Já a terceira questão, você sabe se algo muito ruim ou muito bom vai acontecer no nosso bairro? O que seria muito ruim, né? E o que seria muito bom? Muito ruim. A gente sabe que vai ser instalado uma penitenciária no nosso bairro, nós não gostaríamos que fosse no nosso bairro, por exemplo, né? Muito bom é que vai ser recapeada todo o sistema viário do nosso bairro. Então, o que vai acontecer? De bom ou de ruim? De ruim para evitarmos que ocorra e de bom para potencializarmos. A questão 4 já valoriza a pessoa que está respondendo, né, porque ela se coloca no lugar do prefeito. Então, se você fosse o prefeito, o que você faria para o nosso bairro? No primeiro ano de governo e nos anos seguintes. No primeiro ano de governo, faria um plano emergencial de geração de trabalho e renda. Nos anos seguintes, fortaleceria o sistema de saúde na nossa cidade, por exemplo, né? A questão 5, que é: que conselho você daria ao novo prefeito, né? Vocês vejam que, além de fazermos, então, a matriz SWOT, né, os aspectos positivos, negativos, ameaças e oportunidades, nós também, então, nos colocamos na perspectiva do prefeito, o que nós faríamos se nós fôssemos o prefeito e que conselho, então, que nós daríamos. Olha, é engraçado que, da nossa experiência, esse que conselho você daria ao nosso prefeito, ao novo prefeito, vem muito assim: que acabe com a corrupção, ou que não deixe roubar, ou não contemporize com desperdício, né? E já são conselhos de natureza mais, talvez, comportamental, que acaba surgindo sempre nos encontros. Fazemos um cadastro, que aí já está na página seguinte da folha, né? Esse cadastro vai possibilitar que mandemos uma cartinha de agradecimento pela sua participação no encontro, ou fazemos uma filipeta, um jornalzinho específico para aquela região e mandamos para essa pessoa, ou mesmo pelo e-mail, a nossa comunicação. É importante haver esse resgate, né, esse retorno, para que haja um fortalecimento, um estreitamento, né, dos laços entre o candidato e as lideranças que participaram do encontro. Também fazemos uma avaliação de como os serviços públicos estão sendo implementados, né, a avaliação que pode apontar deficiências que precisam ser sanadas e, portanto, qualificar as propostas, e o discurso do candidato. Então, já mostra um conhecimento da realidade mais próxima do cotidiano do cidadão, além de evidenciar as áreas que atendem às expectativas da comunidade. Então, por exemplo, vamos dar nota de 0 a 10 para o serviço de água, de esgoto, coleta de lixo, limpeza, iluminação, lazer, transporte coletivo, creche, pré-escola, ensino fundamental, pavimentação, segurança, saúde e outros. E aqui eu quero frisar um ponto, né, que nós tivemos a oportunidade de vivenciar, também nos encontros, que ficou muito marcado isso para nós, tá? Nas eleições de 2000, nós fazíamos uma reunião com a equipe do nosso candidato aqui em São Paulo, antes de ir para o encontro, e conversávamos um pouco, trocando informações sobre a região. É interessante que a gente ia para o encontro, né, os sábios, né, cheio de certezas de que naquela região a prioridade vai ser a saúde e o emprego. Bom, na maioria das regiões periféricas do município de São Paulo, o serviço pior avaliado e que as pessoas desejavam mais que houvesse uma atenção do poder público era lazer, eram as políticas públicas de lazer. Isso nos chamou tanta atenção, por que isso aparecia com tanta intensidade nas regiões periféricas, que nós fizemos
nova rodada de encontros aí de forma mais técnicas, né, com facilitador, com mediador experimentado, e para tentar trabalhar a emoção e a razão das pessoas e identificar por que o lazer aparecia com tanta intensidade. E aí a gente acaba descobrindo que, havendo, né, possibilidades de lazer, de atividades recreativas, educativas, esportivas para a nossa juventude, eles teriam uma ocupação sadia e não migraria para o mundo das drogas, do crime. Isso é bom para mostrar que não basta a gente ter um conhecimento técnico e achar que com isso a gente vai fazer um bom programa de governo. Nós temos que efetivamente sair em campo e ouvir o que as pessoas estão desejando, né? A sabedoria do povo que vivencia os problemas e, portanto, eles sabem qual a melhor solução para resolver os seus problemas onde eles vivem. E então, desse rol de serviços relacionados, nós pedimos para selecionar os 3 mais importantes. E com isso, então, a gente já vai identificando as prioridades de cada bairro. E vamos dar uma nota, né, de 0 a 10 também para o atendimento que nós tivemos quando nós precisamos de recorrer à administração municipal. Então, esse é o questionário. E aí, no final desses encontros, o que afinal sensibiliza a comunidade em cada região? É a fila na saúde, é a segurança, é a mobilidade urbana, é a questão do emprego, da moradia, e também as necessidades que ainda não são demandadas pela sociedade na região. Por exemplo, a vigilância sanitária do município pode entender, né, tecnicamente, que é preciso necessariamente ter um centro de zoonose na cidade. E essa necessidade de termos um centro de zoonose dificilmente vai ser demandada, porque é uma política pública para a cidade como um todo. E não é necessariamente um grande problema para cada bairro, mas no total da cidade torna-se uma necessidade resolver essa questão. Indo para a segunda etapa, a etapa setorial. Então, a etapa setorial é quando nós procuramos montar grupos de trabalho, grupos temáticos, pode ser de 10 a 15 grupos, de 10 a 15 temas, não mais que 20, não há necessidade, vamos priorizar os temas, por isso que é interessante, se houver a possibilidade dos encontros regionais serem feitos antes, porque a gente já traz para a formação dos grupos aquilo que tem sido surgido com mais intensidade nos encontros regionais. Mas não tendo sido possível, vamos montar o programa de governo com os temas que nós entendemos ser relevantes e no processo vamos aperfeiçoando. Então, quais seriam esses temas? Bom, evidentemente, o tema da saúde no pós-pandemia, o tema da geração de emprego, de trabalho, renda, da moradia, da regularização fundiária, do saneamento, da mobilidade, da cultura, do lazer, da segurança, da educação. Então, nós montamos tantos grupos quantos forem os temas. E o importante é que esses grupos não sejam muito grandes, né? Também 10 a 15 pessoas de formação mais qualificada ou com uma formação técnica ou experiência de atuação em cada uma das áreas. E para cada grupo, e o importante é que essa etapa, sim, pode ser feita por teleconferência, porque aí já nós estamos tratando com um pessoal mais qualificado que tem condições melhores de interação via teleconferência com o candidato. Mas também, como estamos falando de reunir 10 a 15, 20 pessoas, também podemos, seguindo o protocolo, fazer os encontros presenciais entre o candidato e a equipe técnica formuladora das propostas do programa de governo. É importante, para termos racionalidade e termos propostas consistentes, que nós encomendemos dos participantes de cada grupo um formulário, e esse formulário deve ser preenchido da seguinte forma: qual é o grupo de trabalho? O grupo é agricultura, é educação, é segurança, é saúde. O nome da ação proposta. Vamos já pensar num nome, né, bom, e o nosso governador ele é muito bom para dar o nome aos programas, né? Tem
porque o que importa é que esse nome ele comunique bem, né? Então, nós tivemos aí o Corujão da Saúde, por exemplo, né? Muito interessante, né? No espaço noturno, que tem uma grande ociosidade nos hospitais, abrirem para a comunidade, né? Então, o nome da ação proposta, uma descrição sintética de 3 a 5 linhas no máximo. É importante que o candidato, quando se refira ao nome da sua proposta, da sua política pública, ele saiba, né, descrever em poucas palavras o que é essa ação proposta. Qual é o objetivo? O que nós pretendemos alcançar com esta política pública? Qual o resultado que esperamos? E a justificativa, por que é importante essa política pública? E como nós vamos implementar? Com que meios? Precisa de lei, precisa de projeto, precisa termos um conhecimento técnico, precisamos superar alguma questão jurídica. E os custos? Quais os recursos? Nós temos recursos no orçamento, não precisa de recursos, basta uma lei, ou vamos precisar fazer parcerias com o setor privado, ou vamos precisar buscar no governo do Estado ou no governo federal, né? Nós temos que ter consciência de que a partilha de recursos, né, federativa que ocorre no nosso país deixa, em média, de forma mnemônica apenas, 60% de tudo que se arrecada no país fica por conta da União, 25% fica para os estados e uma média de 15% a 16%, 17%, mas geralmente na média mnemônica 15%, é distribuída entre 5.700 municípios. Então, daí a necessidade de que o prefeito vá sempre bater na porta das secretarias estaduais ou dos ministérios, porque há uma dependência de recursos, né? A capacidade de investimento dos municípios geralmente é muito baixa, né? Geralmente em torno de 5% de todo o orçamento. Então, nós precisamos ter muito realismo, né? Com relação ao que podemos fazer para não vendermos ilusões. Também é a hora de fazermos uma reflexão crítica da proposta e termos bem claro quais as dificuldades que nós teremos na implantação. E nessa reflexão crítica, nós não podemos ter apego à proposta. Veja um exemplo clássico, a gente pode falar à vontade, porque é muito conhecido, aquela proposta do Celso Russomano, que tirou ele do segundo turno, né, na eleição aqui em São Paulo, que era cobrar a passagem de ônibus em função da distância percorrida. Paga mais quanto mais ele estiver dentro do ônibus. E era uma proposta que vai contra as pessoas de menor renda, porque as pessoas de menor renda moram mais longe, então elas acabariam pagando muito mais. E ele não abria mão dessa proposta, a oposição, né, bateu nesse aspecto de que os mais pobres que acabariam pagando mais o custo da passagem, e com isso ele perdeu a possibilidade de disputar o segundo turno. Fazemos as observações relevantes e os formuladores da proposta para que o candidato possa esclarecer e tirar dúvidas. Então, esse formulário ele é fundamental até para facilitar posteriormente a sistematização de todo o conteúdo. Bom, pensando um pouco já indo em termos de conteúdo do programa de governo, o governo da cidade tem uma dimensão estratégica, que é a dimensão do rumo para onde nós vamos levar a cidade, uma dimensão gerencial que diz respeito aos meios para implementarmos as propostas e a dimensão democrática que diz respeito, então, às relações, basicamente, entre o executivo e o legislativo, entre o prefeito e os vereadores. E tendo em vista que governar é mais do que administrar, é mobilizar a sociedade e as empresas para realizar as tarefas necessárias para o bem de toda a comunidade. Então, ou seja, a dimensão estratégica, ela se materializa no programa de governo, durante o período eleitoral e, posteriormente, no plano plurianual. A dimensão gerencial, na capacidade de governo, ou seja, nos meios financeiros e meios administrativos para se implementar as políticas públicas. E a governabilidade, a boa relação, a relação harmônica entre o executivo e o legislativo. Focando um pouco no programa de governo em si. Então, o programa de governo
Primeiro que ele deve ser voltado para a ação executiva, não pode ser um conjunto de generalidades, não pode ser enunciados muito genéricos, porque vai levar ao descrédito e o próprio candidato vai ficar nessa ilusão dessa superficialidade e poderá se perder em algum debate ou em não saber explicar efetivamente como será implementado. Então, o plano tem que ser focado, voltado para a ação executiva, ele tem que ser demonstrado que ele pode ser implementado. E ser multidimensional, ou seja, os projetos, as políticas públicas, nas dimensões urbana, ambiental, tecnológica, econômica, social, institucional e política. No estado de São Paulo, o processo de urbanização é caracterizado por 3 processos. Primeiro, a conurbação de grandes aglomerações urbanas, região metropolitana de São Paulo, de Campinas, de Sorocaba, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba, de Ribeirão Preto. Em breve poderemos ter região metropolitana de São José do Rio Preto, as aglomerações urbanas de Bauru, Marília, Prudente, Araçatuba. Enfim, o processo de regionalização avança no âmbito do governo do Estado, justamente por conta da necessidade de integrar os municípios regionalmente. Nós temos uma realidade também que o crescimento das cidades médias se dá de forma mais acelerada do que o crescimento das cidades que estão aglomeradas ou das menores cidades, e esse crescimento das cidades médias está se dando com um processo de periferização, ou seja, o poder público não consegue prover toda a infraestrutura urbana que acompanhe o crescimento das áreas periféricas nas cidades. E nas pequenas cidades, e aí que são a maioria das cidades do nosso estado, muitas cidades estão perdendo população por falta de dinamismo econômico. Então, é preciso, para pensar na cidade, para pensar nas propostas, nós temos que ter informação sobre o território para podermos tomar a decisão mais correta. A questão, a problemática social urbana e a problemática ambiental são indissociáveis. Como que foram formadas as nossas cidades? As nossas cidades tiveram um processo de urbanização acelerada, as pessoas migraram do campo para as cidades não estavam preparadas, não estavam planejadas, e as pessoas foram se amontoando nas periferias, seja na beira das represas, seja degradando as reservas florestais, o meio ambiente, ou seja, fazendo suas moradias em fundos de vale, aí quando chove, né, vem aquelas enchentes todas, ou nas encostas, justamente em áreas onde o setor imobiliário não tem atratividade para investir e muitas vezes também existem restrições legais para ocupação nessas áreas. Então, são essas áreas que as pessoas vêm, invadem e ocupam. Isso cria, então, uma cidade bem qualificada na sua área central, rodeada aí por um anel periférico de precariedades. E quem mora nessas regiões mais periféricas, muitas vezes não tem nem cidadania. Por quê? Invadiram uma área que estava lá livre, lá fizeram a sua moradia e, por não estar regularizada, não tem um endereço. E daí decorre toda a dificuldade que as pessoas têm para terem acesso a financiamento, a documentação e outros problemas que decorrem daí. Então, começamos com a dimensão urbana. Uma política urbana deve ampliar o espaço público para o cidadão, seja uma cidade pequena, uma cidade média, uma cidade grande, o espaço público é o espaço mais democrático que existe na cidade, é o espaço onde todos se encontram como iguais. Então, uma boa política urbana sempre procura ampliar o espaço público para o cidadão. Reverter o esvaziamento das áreas centrais, né, que durante o dia ficam cheias e à noite esvazia, preservar o patrimônio histórico e cultural da cidade, regenerar áreas degradadas, ampliar a permeabilidade do solo, não é asfaltar tudo, concretar tudo e depois, e com isso, impedir a percolação da água no solo. Quando nós impermeabilizamos o solo, a água vai escorrer e vai inundar as áreas mais baixas. Conter ocupação em áreas de proteção ambiental, uma grande política de regularização e urbanização
de loteamentos e favelas, tendo em vista que calcula-se que de cerca de 30% a 50% das moradias no Brasil foram frutos de invasão e precisam passar por processo de regularização fundiária. Apesar do governo do Estado, da Secretaria da Habitação, e temos aqui o nosso secretário, né, ter esse programa, o Cidade Legal e outras iniciativas de regularização fundiária em larga escala, é uma política pública que deve ser sempre priorizada. Remover as pessoas que estão em áreas de risco, né, porque senão chega aquelas chuvas de dezembro, janeiro, aquela tragédia anunciada de pessoas que perdem tudo, os seus pertences e, às vezes, até a própria vida. Aproximar a moradia das atividades que geram renda, para reduzirmos o tempo de deslocamento das pessoas. Criar centralidades periféricas, ou seja, nos bairros mais distantes, vamos procurar dinamizar com espaços públicos, com equipamentos públicos, ou estimular a atração de empresas para essas localidades, para que haja, então, um desenvolvimento mais harmônico em todo o território da cidade. E também um plano de mobilidade sustentável, né? Criar condições para que as pessoas caminhem a pé com segurança ou de bicicleta e também com um bom sistema de transporte coletivo, para que as pessoas utilizem menos o automóvel apenas quando for necessário. Já na dimensão ambiental, a gente sabe que as cidades são criadas, elas vão se expandindo com a transformação do meio ambiente, né? Está lá uma reserva, está lá uma mata, está lá um descampado, o ser humano transforma essa área, lá constrói um distrito industrial, ou uma indústria, ou um equipamento público, para desenvolver aí as suas atividades. Então, na política ambiental, é necessário, primeiro, né, vamos pôr verde na nossa cidade, né? Essa imagem aqui, que é do município de Maringá, provavelmente a cidade brasileira que tem o maior índice de arborização e de verdes, né? Aqui 2 bosques urbanos no formato de um pulmão e todas as artérias, né, com verde pela cidade. Vamos pôr verde na cidade, né? Implantar coleta seletiva, cuidar dos animais, fontes renováveis de energia, água de reuso, ciclovias, um bom sistema de transporte coletivo, mobilidade sustentável. Então, a política ambiental deve considerar essas ações. Na dimensão tecnológica, vamos fazer uso de tudo que a tecnologia traz para o bom funcionamento da cidade em todas as áreas, na coleta do lixo, na iluminação pública e estacionamento da cidade, no transporte, nos serviços sociais. É sempre bom que, na medida da possibilidade, o município tenha um centro de comando e controle ou um centro de contingências que vai monitorar, né? Hoje tem toda essa rede de sensores e os vários modais, os vários devices, né? O computador pessoal, o iPhone, o celular, o iPad, e por várias formas a pessoa consegue ter as informações sobre o bom funcionamento da cidade. A dimensão econômica, muito importante nesse processo pós-pandemia, né, que se trata, então, de desenvolvermos, de dinamizarmos as potencialidades no município. A principal potencialidade, que é o capital humano, temos que investir na capacidade de realização das pessoas, né? Ou seja, investir na educação, investir na saúde, nas condições de geração de renda, para que essas pessoas possam viver o dia a dia da cidade intensamente e fazer parte do processo de construção de uma cidade melhor para se viver. Vamos estimular a organização democrática da sociedade, vamos estimular que as pessoas se associem em ONGs, em clubes de serviço, em entidades privadas sem fins lucrativos, que vão ajudar nas várias políticas públicas, seja com as crianças, com os idosos, com as pessoas com portadores de deficiência ou com o meio ambiente, e entendermos que essas organizações da sociedade são aliadas do poder público, porque são parceiras na implementação das políticas públicas, porque a política pública não precisa ser necessariamente estatal, né? O que é público pode ser implementado pelo poder público, assim como pelas empresas e também pela sociedade. Identificar recursos subutilizados na cidade, às vezes tem uma natureza bonita, uma bela cachoeira, pedras, rios, árvores, parques, que falta construir um acesso ou falta dar uma qualificada no local e termos aí um bom ponto de atratividade turística. E investir no empreendedorismo, né? Nós temos que investir
para que as pessoas sejam cada vez mais geradoras de empregos e não procuradores de emprego, né, que está cada vez mais escasso. Então, o desenvolvimento, dinamizando as potencialidades, ele é uma resposta, né, o desenvolvimento local deve dar uma resposta ao desenvolvimento global, né, que tem sido altamente concentrador da renda, a desigualdade vem aumentando no planeta de forma muito substantiva. Marcos, desculpe só te interromper um pouquinho, são 11h10, se puder caminhando para a gente encerrar, porque nós vamos ter que fechar 11h30. E tem algumas perguntas aí, tá bom? Ok. Se quiser ir caminhando para o fechamento, caminha para o fechamento. Então, vamos fazer o seguinte, a apresentação vai ficar disponível para vocês, né? Nós temos aqui listado algumas ações de apoio ao desenvolvimento local, várias ações. Eu gostaria de citar essa frase da dona Ruth Cardoso, porque ela sintetiza bem a questão social, que reduzir a pobreza não é transformar pessoas e comunidades em beneficiários passivos e permanentes de programas assistenciais. Reduzir a pobreza é fortalecer a capacidade das pessoas e comunidades de satisfazer necessidades, resolver problemas e melhorar sua qualidade de vida. Ou seja, as pessoas não podem ficar dependentes de políticas assistencialísticas, elas têm que aprender a caminhar com as próprias pernas, e o poder público deve, então, prover políticas públicas que promovam a inclusão produtiva. Também, critérios de priorização das políticas públicas, né? É importante que os projetos tenham viabilidade jurídica, técnica e financeira, tenham o maior alcance social possível, ou seja, ajudem a reduzir as desigualdades, tenha a maior abrangência espacial, contribua para a sustentabilidade ambiental, traz sinergia com a sociedade civil, com as demais secretarias, estimula potencialidades, oportunidades, parcerias com a iniciativa privada e equacione conflitos. A dimensão institucional, que é com relação à máquina, ou seja, assim que o prefeito for eleito, ele vai ter um conhecimento da realidade que ele vai encontrar, das finanças, das contas, do nível de arrecadação, da capacidade de investimento e toda uma série de diretrizes para melhorar a governança, a capacidade de governança, a capacidade de aumentar as finanças do município. A dimensão política, então, diz respeito à relação do executivo com o legislativo, é uma relação que deve ser harmônica, o vereador no seu papel de legislador e fiscalizador, portanto, uma negociação programática entre a Câmara e a Prefeitura, né? E os vereadores colocando sempre o interesse da coletividade acima de quaisquer outros. O principal é que os nossos prefeitos e vereadores devem ser referências éticas para a sociedade. Então, o programa de governo aponta um rumo para a cidade desejada, qualifica o discurso do candidato, aproxima o candidato das pessoas, mobiliza militantes e lideranças e é um documento essencial para o registro da candidatura. As questões locais é que definem a escolha, não é a política nacional. A política nacional até ajuda no discurso do candidato, mas vai ser pelo conhecimento da realidade local que ele vai ser eleito. Então, concluindo, todo realismo orçamentário é necessário, as prioridades deverão estar claramente apontadas. Em qualquer município, devemos ter em conta que as necessidades serão sempre maiores que o dinheiro disponível. O governo começa na campanha, a eleição é um contrato em que o povo paga à vista, mas recebe a prazo nos 4 anos seguintes. Fazer sucesso numa administração municipal é entregar uma cidade melhor do que a que ele recebeu. O município tem que estar melhor para se trabalhar, para se viver, para se visitar. Então, a cidade tem que atrair atividade econômica, ter qualidade de vida e o povo tem que ter orgulho de nela morar. Então, é isso aí, Tucanada. Vamos aí fazer um bom programa de governo. Estou à disposição para conversarmos aí e dirimirmos algumas dúvidas de esclarecimento. Okay. Obrigado, Marcos. Esse entusiasmo teu é contagiante, viu? É contagiante. Você dá uma aula para a gente de otimismo, de alegria, de paixão pelo tema, e quando você compartilha isso, o teu olho brilha ainda. Quando mais você fala assim, teu olho brilha e contagia todos nós aqui. É sempre uma aula para todos nós a gente acompanhar esse passo a passo para que a gente faça, e fechando com chave de ouro aí, do povo pagando à vista e recebendo a prazo, né? Enfim, você colocando aí todos os pontos importantes. Obrigado, tivemos bastante feedback positivo aqui no bate-papo.
Nós temos mais 15 minutos, nós vamos encerrar 11h30 em ponto, mas nós temos algumas perguntas já aqui. Eu vou passando para você e você vai fazendo resposta. A primeira é muito simples, viu, Marcos? A primeira é Sim. muito simples, eu acho que você vai responder muito fácil. Diz aqui o Gilberto de Boracé: após uma pandemia que vai acabar, qual o tamanho do desafio de se recomeçar um novo mandato, visando que a economia foi atingida diretamente? Por onde começar? Bom, evidentemente, está todo mundo ainda procurando identificar o que é esse novo modo, né, de se viver, mas não temos dúvidas que o candidato, o prefeito recém-eleito, ele terá duas frentes de atuação assim prioritaríssimas, né, que é a geração de trabalho e renda, de prosperidade, e a questão também de aparelhar a saúde adequadamente no seu município. Essas duas questões certamente farão parte da agenda dos próximos prefeitos. Então, estimular o protagonismo local, quem faz o desenvolvimento, quem promove o desenvolvimento são as pessoas. Então, nós temos que estimular que as pessoas sejam protagonistas, e a prefeitura pode criar o processo de planejamento estratégico, agências de desenvolvimento, fóruns de discussão, e aí, então, termos contribuição para definirmos o melhor caminho. O importante é identificar a vocação da cidade e trazermos, né, termos consciência de que não é apenas com recursos externos, o desenvolvimento local não pode ser ficar no aguardo de que virá um dinheirinho, um programa do governo do estado, do governo federal. Nós temos que identificar as vocações do município e dinamizar essas vocações. Então, precisamos criar laços de solidariedade, integrar as forças da cidade, e esse é um processo coletivo de identificação de como melhorarmos aí, de como trazermos mais progresso para a nossa cidade, identificando suas potencialidades e promovendo ações que dinamizem essas potencialidades. Reforçar os pontos fortes da cidade e procurar aí enfrentar os desafios que surgem. Vamos procurar ter a poupança recolhida nos bancos da cidade, negociar com os bancos para que o recurso seja investido dentro da própria cidade. Muitas vezes, principalmente cidades turísticas, né, recebem recursos dos visitantes e depois os bancos encaminham para a sua sede, que vai aplicar no Banco de Londres, de Tóquio, ou na Bolsa de São Paulo, de Nova York. Então, temos que ter aí uma parceria com a rede bancária para que o recurso que gire na cidade seja reinvestido na própria cidade. Vamos buscar apoio do SEBRAE, né, também, que capacita, qualifica a mão de obra da cidade, e trabalharmos projetos em função do que é a marca da cidade, do que é a vocação, criar a marca do local. Isso é muito importante, né? Tem ajudado muito aí as cidades no seu desenvolvimento. Eu acho... Obrigado, Marcos. Tem mais uma aqui do Léo de Americana. Ele fala um pouco aqui da Rua 24 Horas. Se é possível implantar em um programa de governo geral uma ideia como a Rua 24 Horas e adaptar para cada cidade o melhor perfil dessa ideia. O que você acha? Olha, é sempre uma boa ideia, mas é de difícil sustentabilidade, é de difícil perenidade ao longo do tempo, né? Nós vimos experiência de Curitiba, por exemplo, tem a Rua 24 Horas, e o que importa mais aí, se formos implementar a Rua 24 Horas, é termos também escolas na proximidade, universidades, faculdades, porque vai ser basicamente a juventude que vai explorar, que vai vivenciar com mais intensidade essas ruas 24 horas. Se é uma cidade que tem um dinamismo, que atrai visitantes, até a ideia se torna mais exequível. Nós temos um problema com relação ao comércio, né, com o sindicato dos comerciários, com a associação comercial, que precisaria aí também regulamentar a questão da folha de pessoal, tendo em vista que as pessoas que trabalham
à noite ou de um número além de horas vai custar mais para o empresário, para o empreendedor. E o que poderia funcionar aí? Poderia funcionar livrarias, cinemas, centros culturais, bares, restaurantes, mas é difícil imaginar, mesmo nas cidades mais dinâmicas, eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, Londres, chega às 10 horas da noite, você não vê mais quase nada acontecendo, né? Chicago, os bares de blues, 1 hora da manhã já estão fechando, né? Então, tem a questão da segurança, da iluminação e do que vai ser efetivamente o ponto de atração. Eu não sei se uma rua 24 horas, durante toda a semana, tem uma funcionalidade, mas talvez sexta, sábado e domingo, ou sexta e sábado, possa aí sim ser mais adequada e ter aí uma virada, né, no noturno, né? Mas não tem problema nenhum superando essa questão aí com a associação comercial. Que eu pudesse dar um pitaco aí, eu acho que não tem regra pronta, acho que cada lugar é um lugar, cada característica de um povo é uma característica, cada cidade é sua cidade, então isso aqui vale para cada um e tem que conhecer o seu canto, o seu território, a cultura de cada região para tomar uma decisão, para ver qual é o melhor caminho para isso. De maneira geral, eu penso isso, pelo menos, né? Isso mesmo. Nós vamos conseguir responder todas, são 11h22, nós temos mais 8 minutos. Se a gente não tiver como responder todas, depois a Natália compartilha isso com o Marcos, tá bom? Perfeito. E, ao mesmo tempo, também vai compartilhar a apresentação que o Marcos disponibiliza para, se vocês quiserem compartilhar depois. Tem uma outra pergunta aqui, Marcos, do Brás, de Gavião Peixoto. Ele fala se essa reunião sugerida pode ser feita antes do período da campanha. Olha, no meu entendimento, ela até deve ser feita antes do período da campanha, porque é o momento em que não se pode fazer campanha, mas não é campanha o candidato ir numa região e fazer reuniões com as pessoas para ouvir os problemas. Ele não vai apresentar o seu número, não vai pedir o voto, ele vai simplesmente chegar e falar: eu quero ouvir vocês sobre os problemas aqui que vocês vivenciam. E ele escuta. As pessoas falam aí 3 minutos, umas 20 pessoas falam, tudo é gravado. No final do encontro, o candidato aí faz uma fala articulada com tudo que ele ouviu dos presentes e estabelece aí um pacto, né, de lutar para implementar aí as propostas que visam sanar os problemas identificados nesses encontros regionais. Tem uma pergunta outra aqui, Marcos. A utilização de dados obtidos na atuação dos conselhos participativos e na votação do orçamento participativo é interessante? Olha, é interessante, mas veja bem, tudo que se refere à democratização é interessante, porque você traz o cidadão, você coloca o cidadão que está preocupado com o desenvolvimento da cidade para que ele tenha voz, tenha oportunidade. O que não pode é haver aparelhamento desses encontros, não adianta ser sempre, vamos dizer, a nossa turma a fazer parte desses encontros participativos, e a experiência do orçamento participativo no Brasil, né, vocês veem que quando foi criado, começou em Porto Alegre, já tinha em Boa Esperança, em Lages, em várias cidades, em Penápolis. Há muitos anos atrás, ainda quando o nosso governador Montoro, ainda em campanha, né, bradava a bandeira da descentralização e participação popular e democracia, começaram a florescer esses encontros para discutir o orçamento. Ocorre que a maioria dos municípios tem pouca margem de orçamento. A maioria dos municípios não tem mais que 5% do orçamento. Então, no primeiro ano, faz-se orçamento participativo, ainda tem uma pequena margem que dá para atender as demandas que surgem nos encontros do orçamento participativo. Mas não podemos esquecer que, por exemplo, a comunidade demanda muito uma UBS, uma unidade básica de saúde no seu bairro. Tá, no primeiro ano tem-se até recurso para construir, mas depois da manutenção disso, vai consumir parte do orçamento, vai deixar de ser investimento e vai virar custeio, né? E no segundo ano, já não vai ter, do governo, já não vai ter condições, basicamente, de ter recurso para investir. Aquele investimento inicial ele vai virar custeio para os anos seguintes.
Então, até a experiência, hoje se fala muito menos até no orçamento participativo, justamente por conta dessa baixa capacidade de investimento dos municípios. Aí frustra o cidadão que vai achar que ele vai lá levantar a mão e pedir sua proposta para construir uma creche ou algo mais assim no seu bairro, sem ajuda dos outros níveis de governo, vai ser difícil o prefeito dar conta de todas as demandas que surgem. Então, começa a ser uma reunião mais de prestação de contas, o que é bom também, né? Mas vai trazer algum desgaste na medida que as demandas não poderão ser atendidas. Obrigado, Marcos. São 11h26. Eu queria agradecer aí todo mundo, agradecer você também, Marcos. Obrigado. E passar aí, a Natália tem todas as perguntas feitas, depois ela passa para você, Marcos. Está no bate-papo também aqui. E se você conseguir um pouco de tempo aí, você pode também aí passar e responder para as pessoas, que são as pessoas que acabam tendo já uma relação conosco aqui. Tivemos aí mais de 150 pessoas aí no horário de pico nosso aqui da apresentação, foi muito bom, e as pessoas estavam atentas, porque eu fiquei olhando, Marcos, também na carinha de cada um aqui, até para acompanhar se estavam bocejando, se estavam dando risada. Tinha um ou outro aqui que estava mexendo com outras coisas, mas era muito pouco, a maior parte estava atenta e acompanhando a tua aula, o teu compartilhamento de conhecimento. Então, agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam aqui hoje, mais um sábado de manhã, dando feedback para nós é importante para que a gente possa aprimorar. Agradecer também as mensagens de carinho, algumas públicas, outras que eu recebi aqui de forma reservada no meu bate-papo. Agradecer a cada um de vocês que mandaram essas mensagens para cada um de nós. Mais uma vez a equipe nossa aqui do Benê, o Marcos, a Natália, o Edilson, que também fez a tradução, o Rodrigo, que nos ajuda aí na gestão aí técnica do processo, a equipe toda nossa aqui, do nosso governador João Dória, também agradecer o nosso presidente Marco Vignoli, que tem dado apoio, e passar para você, Marcos, aí para o minuto final aí de ponderação final para todo mundo aí. Bom, eu quero primeiro agradecer a todos por dedicar parte do seu tempo nessa manhã de sábado ensolarada, de estar conosco nessa live. Mostra o interesse que vocês têm pelo desenvolvimento dos nossos municípios, para que os nossos candidatos tenham aí um bom programa de governo, tenham um discurso bem qualificado e possa levar a mensagem da social-democracia em nível local, né? Ou seja, vamos promover políticas públicas que reduzam a desigualdade num contexto de liberdade de empreender, num contexto de liberdade de expressão, de organização partidária, mas com foco sempre no social. A razão de ser nossa deve ser a melhoria da qualidade de vida das pessoas e da nossa cidade. E vocês todos que manifestam esse interesse nesse tema, certamente estão imbuídos desse espírito. Então, eu que agradeço muito a oportunidade de estar interagindo com vocês nessa manhã. Obrigado, Flávio, pela oportunidade. Valeu. Obrigado, pessoal. Bom fim de semana para todo mundo aí. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Tchau para vocês. Obrigado, Hilton. Valeu. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Valeu, valeu.